Eu sou Factojru. Trago fatos, curiosidades e mistérios surpreendentes. Um território entre a Polônia e a Lituânia, sobre o qual provavelmente poucas pessoas ouviram falar. Por isso, em um conflito militar, este lugar pode decidir o futuro. Imagine uma faixa de terra com 65 quilômetros de largura entre a Rússia e a Bielorrússia. Entre eles está o corredor de Suwałki, que pode definir guerra ou paz na Europa. Essa faixa discreta entre Polônia e Lituânia é um dos pontos mais sensíveis do mapa para a OTAN. Se a Rússia ocupasse, Lituânia, Letônia e Estônia ficariam isoladas, sem tanques, suprimentos, só isolamento e possível início da Terceira Guerra Mundial. Lexin. Por isso, estrategistas chamam de calcanhar de Aquiles da OTAN ou lugar mais perigoso da Europa. Se o senhor do Kremlin, Vladimir Putin, decidir atacar os países da OTAN, este é exatamente o lugar onde a OTAN tem as condições ideais. Ainda mais porque o presidente americano, Donald Trump, não gosta da Europa e é muito provável que ele não se apressasse em ajudá-la. Neste vídeo, você vai saber onde está o corredor de Suwałki e por que ele é importante. Por que os especialistas o chamam de calcanhar de Aquiles da aliança? Cenários mais prováveis de um ataque russo a esse trecho estratégico. E o que um ataque desses representaria para a segurança de todo o flanco leste da OTAN. O vídeo segue. Só quero te pedir rapidamente para se inscrever, curtir e compartilhar. Em alguns segundos continuamos. Factojru ainda não terminou. Vamos começar do início. O corredor de Suwałki tem uma história rica. Ela está na fronteira entre Polônia, Lituânia e antiga Prússia Oriental. Ao longo dos séculos, integrou a União Polaco-Lituana, depois foi dominada pelo Império Russo, Alemão e, por fim, pela União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, Kaliningrado virou um enclave russo, alterando o equilíbrio regional. O corredor de Suwałki só ganhou destaque estratégico após Polônia e Lituânia entrarem na OTAN. Até então, a fronteira entre Polônia e Lituânia era considerada tranquila. Mas, após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e o início do conflito no leste da Ucrânia, os estrategistas militares começaram a alertar. Se Putin atacar o Báltico, o corredor de Suwałki será alvo crucial por sua geografia acidentada. Há vários lagos aqui, florestas densas, pântanos e colinas suaves. Esses elementos geográficos são essenciais para a análise militar. Para o atacante, o terreno dificulta especialmente o movimento de equipamentos pesados. Para o defensor, ele é um obstáculo natural que pode atrasar o avanço inimigo. Diversos caminhos e ferrovias importantes cruzam o corredor do ponto de vista do transporte. Portanto, trata-se não apenas de uma zona importante do ponto de vista militar, mas também econômico. Para a OTAN, o corredor de Suwałki é fundamental. Serve como a única ligação terrestre entre o restante da aliança e os estados bálticos. Caso a Rússia controlasse essa área, poderia cortar a Lituânia, a Letônia e a Estônia de quaisquer reforços terrestres. Esse é o maior pesadelo da OTAN. A aliança tem forças aéreas e navais, mas seu uso é mais difícil e demorado. Sem o corredor de Suwałki, defender os países bálticos seria muito difícil logística e estrategicamente. Em resumo, de um lado Kaliningrado, enclave militar russo com mísseis Iskander, S-400 e a frota do Báltico. Do outro lado, Belarus. Moscou mantém tropas, defesa antiaérea e influência total. Se as duas forças se movessem juntas, o corredor de Suwałki se fecharia como uma armadilha. Segundo a análise do think tank RAND, se Putin controlasse a situação, a OTAN não teria tempo de reagir, e os estados bálticos cairiam em 60 horas. Com a invasão russa à Ucrânia em 2022, cresceram as preocupações sobre o corredor de Suwałki. A OTAN reforçou sua presença na região. Na Polônia e Lituânia, suas tropas visam dissuadir a Rússia de tentar invadir. Na Lituânia, há um batalhão alemão com tanques Leopard e na Polônia, tropas americanas. Estão sendo planejadas novas pontes, depósitos e estoques de combustível. Ao mesmo tempo, a aliança realiza grandes exercícios militares na região. Na região de Kaliningrado, a Rússia reforçou mísseis Iskander com ogivas nucleares e sistemas S-400. A Bielorrússia, hoje satélite russo, cede espaço para exercícios e possíveis operações russas ao sul do corredor. Vamos analisar os possíveis cenários de um ataque russo ao corredor de Suwałki. Os exercícios da OTAN revelaram fatos preocupantes. Os exércitos dos países membros têm dificuldade de atravessar fronteiras rapidamente devido à infraestrutura inadequada e coordenação lenta. É isso que o exército de Putin exploraria
começando por um ataque convencional, o cenário mais debatido. As forças russas atacariam rapidamente pelo norte via Kaliningrado e pelo sul via Bielorrússia. O objetivo era ocupar o corredor antes da reação da OTAN. Esse ataque duraria poucos dias e depois a Rússia proporia negociações, usando o corredor como vantagem. Em segundo lugar, uma operação híbrida, área em que a Rússia tem experiência, ataques cibernéticos, campanhas de desinformação, manipulação de migrantes ou homenzinhos verdes, ou seja, unidades não identificadas. Uma ação assim desestabilizaria a região, dificultaria decisões da OTAN e poderia ser prelúdio de invasão maior. Em terceiro lugar, blitzkrieg e dissuasão nuclear. No pior caso, a Rússia poderia atacar de surpresa ameaçando usar armas nucleares táticas. Isso geraria um dilema: escalar ou recuar, conhecido como estratégia escalar para desescalar. O Faktojrut também traz curiosidades e fatos pouco conhecidos sobre o corredor de Sufalk. Nos anos 90, a Rússia propôs criar um corredor extraterritorial, ligando Kaliningrado à Bielorrússia através da Polônia. Essa proposta foi logo rejeitada. O corredor de Suwałki integra o projeto Rail Baltica, ferrovia que planeja conectar Tallinn a Varsóvia por linha de alta velocidade. A região também tem relevância energética. Novos gasodutos e linhas de transmissão de energia passam exatamente por essa faixa, o que aumenta ainda mais seu significado estratégico. O termo corredor de Suwałki passou a ser usado com frequência apenas após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Até então, esse território não era considerado estrategicamente militar pela maioria do público. O termo ganhou destaque, por exemplo, quando o general Ben Hodges, comandante do Exército dos Estados Unidos da América na Europa, alertou que poderia ser o primeiro alvo em um ataque convencional da Rússia à aliança. O corredor fica na antiga fronteira entre a Alemanha e a Rússia. Ao longo da história, a fronteira entre a Prússia e o Império Russo passava por essa região. Tropas prussianas e depois alemãs lutaram nesses locais na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje há bunkers alemães, trincheiras e restos militares abandonados na região. Há uma intensa guerra eletrônica nos arredores. Lituânia, Polônia e Letônia registraram frequentes ataques ao sistema de posicionamento global e comunicações militares na região do corredor de Suwałki nos últimos anos. Voos civis foram interferidos em alguns casos. Os incidentes ocorrem principalmente na região de Kaliningrado, onde estão posicionados fortes sistemas de guerra radioeletrônica, capazes de paralisar as redes de comunicação da OTAN. A Rail Baltica é vista como uma ferrovia estratégica para o futuro e o projeto deve mudar a situação. Em 2030, Tallinn, Riga, Kaunas e Varsóvia estarão conectadas por uma ligação rápida e militarmente utilizável. Estão planejadas rampas especiais de carregamento para tanques, maior capacidade de carga das pontes e segurança rigorosa. Simulações indicam que a OTAN ainda é lenta. Exercícios dos Estados Unidos da América simularam ataque russo pelo corredor de Suwałki. Resultados alarmantes. A OTAN poderia responder, mas não com rapidez suficiente. Os obstáculos são restrições burocráticas nas fronteiras, sistemas ferroviários incompatíveis e falta de depósitos prontos de munição e combustível. Na fronteira da Polônia com a Lituânia, Kaliningrado pode lançar ogivas nucleares. Há vários anos, mísseis balísticos Iskander-M estão posicionados aqui, com alcance de até 500 quilômetros e capacidade de transportar ogivas convencionais ou nucleares. Além disso, sistemas de defesa antiaérea S-400 estão posicionados lá, cobrindo todo o Báltico. O corredor de Suwałki não é apenas uma faixa de terra, é um teste da prontidão da OTAN, um teste da resistência da Europa. Se esse corredor cair, a conexão entre leste e oeste do continente será perdida. Isso seria uma catástrofe contra a qual talvez não conseguiríamos nos defender. A dúvida é se a Aliança do Atlântico Norte está pronta ou só veremos isso tarde demais, quando Putin já estiver nos dividindo. Desapareceram sem deixar rastros. Onde estão? Por que ninguém os encontrou? Os 10 desaparecimentos mais misteriosos de todos os tempos. Em breve no canal Faktojrut. Faktojrut se despede por hoje, mas os mistérios nunca dormem. Nos vemos em breve. Inscreva-se para não perder nenhum mistério.